Olá, muito boa tarde. Turismo religioso como caminho de paz e fraternidade humana é o tema da Conferência Interreligiosa sobre este tema que está a decorrer em Fátima. Um assunto que vamos analisar com Purificação Reis, logo após a atualidade e também a rubrica de Dom Manuel Clemente, que nos fala da história dos jubileus. Na apresentação que fazemos aqui em cada semana da história da celebração do Ano Santo, estamos agora a meados do século XVII e, como sempre, contamos com Dom Manuel Clemente para nos ir apresentando estes passos jubilares ao longo da história. Boa tarde. Com certeza. Obrigado, Dom Manuel. Com muito gosto. Vamos então até 1650, estamos a meio do século XVII. Como nós sabemos, em Portugal as coisas nessa altura também tinham mudado muito. É da história, em 1640 Portugal tinha-se separado da Espanha, não é? E tinha começado a dinastia de Bragança. Foi um tempo um bocado complicado até para a Igreja em Portugal, porque os reis tinham essa faculdade de indicar o nome dos bispos, não é? Mas qual era o rei de Portugal? O rei de Espanha continuava a dizer que era ele. Estávamos em guerra, a guerra só vai acabar mais tarde, em 1668, portanto, o rei de Espanha, Filipe IV de Espanha, não, eu sou Filipe III de Portugal. E o Dom João IV, não, agora sou eu. Não é? E depois o filho dele, o Dom Afonso VI, a mesma coisa. Então, quem é que apresenta aos bispos? Quem é que indica? De maneira que os papas, enquanto as coisas não se resolviam entre eles, também não nomeavam. E, portanto, Portugal ia ficando sem bispos. Isto vai ser de tal maneira, já agora, por apontamento, para também percebermos em que época estamos, vai ser de tal maneira que quando chegar ali quase ao fim dos anos 60, não há nenhum bispo em Portugal, nem aqui no território europeu, nem por aí fora, então ultramar. Não é? Está um país sem bispo, enquanto não houve a paz com a Espanha, que só aconteceu em 1668, portanto 28 anos depois da independência, 1 de dezembro de 1640, Portugal ia ficando sem bicho. Não havia nomeação. Não havia. E foi assim um período difícil. Bem, estamos então no jubileu. Foi nesse contexto que aconteceu o jubileu. Contexto português. Portugal era esse o clima. Sim. 1650, o Papa é o Papa Inocêncio X. Ao contrário do que nós vimos no jubileu anterior, o Papa Urbano VIII era um Papa relativamente jovem, para as idades habituais dos Papas, e com saúde. Este não, o Papa Inocêncio X já é um Papa idoso para a época, não é? Naquela altura um septuagenário era o que seria hoje ter mais de 100 anos, não é? E por isso um Papa muito limitado, mas mesmo assim quis fazer o jubileu, fez o jubileu, com tudo aquilo que é habitual nos jubileus, mas, digamos, de uma maneira afirmativa, ou pelo menos subentendida, havia ali algo por dentro, não digo como intenção, mas quase. É que em 1648, 2 anos antes, tinha sido a Paz de Westfália. O que é que se chama a Paz de Westfália? A Paz de Westfália tinha sido um acordo entre as chamadas potências europeias para terminar uma tremenda guerra que durou 30 anos, a famosa Guerra dos 30 anos. Famosa não, famigerada Guerra dos 30 anos. Que é uma guerra que, ao princípio, tinha um pretexto religioso, não é? Entre católicos e protestantes, sobretudo ali no que restava, no que sobrava do Império Austríaco, não é? Do Império dos Habsburgos. Os Habsburgos eram católicos, enfim, sempre com aquela intenção de que aqueles países que tinham aderido ao protestantismo, concretamente ao luteranismo, voltassem atrás, mas eles não queriam. Portanto, e isto vai integrando todas as outras potências europeias. Não nos esqueçamos que os Habsburgos da Áustria também são Habsburgos em Espanha, e pelo meio ficava a França, enfim, teoricamente católica, mas também com protestantes, sobretudo calvinistas, e que depois também entra nestes conflitos, e de uma maneira que até nos pode parecer surpreendente, mais para o lado dos protestantes do que para o lado dos católicos. Portanto, digamos que a religião aqui aparece como um pretexto, porque o que está em causa é quem é que manda na Europa. Enfim, foi uma guerra tremenda, muita gente morta, de um lado e do outro, e
pronto, o poder do Estado vai por aí fora, mesmo que à frente do governo francês tivesse um cardeal, o famoso cardeal Richelieu, mas aquilo era só a França e o resto ficava secundário, mesmo a parte religiosa, não é? E por isso, quando se chega à paz de Westfália, nem o Papa é consultado. E isto representa o quê? Representa, de certa maneira, o fim de uma certa proeminência de honra, e às vezes mais do que isso, da Santa Sé, do Papado, aqui na cristandade europeia. Porque agora tratam dos assuntos entre as potências e, portanto, a paz de Westfália, cada um resolva lá a religião dentro do seu Estado, sigam a religião do rei, sigam a religião do príncipe, e a Santa Sé não é ouvida nem achada para que isto se resolva assim. O que foi, o que eu acabei de dizer, portanto, um tempo em que essa, enfim, ascendência, essa supremacia, enfim, teórica e muitas vezes prática que a Santa Sé tinha tido, que vinha da Idade Média, agora estava ultrapassada por a situação que vem até hoje, não é? Hoje pode-se respeitar mais ou menos o Papa, mas quem manda são os Estados e quem mandar nos Estados, que às vezes nem se sabe são os governantes, são outros que mandam mais que eles. Mas enfim, isto é importante dizer, porque esse jubileu de 1650 com o Papa Inocêncio X acaba por ser, de certa maneira, um contraponto com esta situação. Uma vez que a Europa caminha para uma Europa, sobretudo política, e em que o aspecto religioso ou a ligação de todos, porque já não era, porque já tinha havido os protestantes e os católicos e os anglicanos no século XVI, mas enfim, o que ainda restava de uma certa ascendência da Santa Sé sobre, enfim, a vida da Europa e da Europa cristã, agora é ultrapassada pelas potências políticas, mas, entretanto, há uma multidão que acorre a Roma. E acorre a Roma por um motivo especificamente religioso, que é o do jubileu, que é para ganhar indulgência, que continua a ter muita premência, enfim, no coração dos crentes, querem ficar purificados das penas dos seus pecados e ser purificados já na terra para não terem que as purificar no purgatório, e também para aqueles que, entretanto, já tinham partido, essas almas do purgatório, pelas quais se continua a rezar. Esse é que era o grande objetivo religioso, mas, de certa maneira, mostra ser um contraponto àquilo que parece ser o apagamento da autoridade do Papa e da Santa Sé, porque o Papa... Afinal, ainda era uma referência. Exatamente, vai ter uma multidão em Roma e por fins especificamente religiosos, porque agora não havia mais nada lá em Roma, senão isso, embora continuasse a ser chefe de Estado, porque era chefe do Estado Pontifício, que ainda vai perdurar até ao século XIX, cada vez mais reduzido, mas a perdurar. Mas é por motivos religiosos que essas multidões vão a Roma, numa altura em que, vendo as coisas pelo lado político e ao lado da paz de Westfália, combinada apenas entre as potências, sem ninguém ter perguntado nada a Roma, parecia que agora o papado já foi, não é? Assim como autoridade, enfim, com respeito generalizado. Mas não, porque as pessoas, por motivos religiosos, lá vão fazer as suas peregrinações, lá chegam a Roma, é um tempo de relativa paz, e por isso em que as viagens se podiam fazer com relativa segurança. É sempre bom lembrar que não há aviões nem caminho de ferro nessa altura, portanto, as viagens são viagens custosas, não só porque custam alguma coisa, quando têm que pagar, sobretudo os que vieram por mar, pelo Mediterrâneo, não é? Mas custosas também porque fisicamente eram árduas. Claro está que se desenvolvem as tais confrarias. Nessa altura, aliás, do século XVII, antes e depois deste jubileu de 1650, também há um desenvolvimento, um incremento destas confrarias e hospícios ligados às nações, por exemplo, a nossa, né, de Santo António dos Portugueses, mas também há de todas as outras nacionalidades que vão assim a Roma em maior número, exatamente para que os peregrinos sejam acolhidos com algum conforto, como nós diríamos hoje, não é? E eu quero salientar este ponto. O que é especial do jubileu de 1650 é ser um contraponto ao apagamento político do papado, e aparece sobretudo esta finalidade religiosa que leva tanta gente a Roma neste jubileu de meados do século XVII. E que, sem dúvida nenhuma, fica nessa referência do jubileu de 1650. Digamos, o contraponto à paz de Westfália, no sentido da afirmação religiosa da peregrinação. Veremos dos 8 dias de Dom Manuel outro jubileu, avançamos mais 25 anos, não é? São esses os saltos... São passos gigantes. Passos de gigante, mas que aqui apresentamos em cada semana, precisamente para tomarmos conhecimento do que foi a celebração do jubileu ao longo da história.
Os jovens portugueses quiseram associar-se à Rede Mundial de Oração pelo Papa e rezaram na Capelinha das Aparições. Em representação das 21 dioceses portuguesas, os jovens rezaram pelo Papa no local onde ele próprio rezou em 5 de agosto de 2023. Quisemos associar-nos a este momento mais frágil do Papa para que consigamos dar-lhe esta força e ele saiba que esta juventude de Portugal também está com ele. A Capelinha foi na altura apresentada pelo Papa como a casa da mãe que recebe todos de braços abertos. E olhando para esta capelinha, dizia que é uma imagem bonita da igreja, que é uma igreja que não tem muros, que acolhe todos, pois agora são esses todos também, que se juntam à volta do seu leito de enfermo, como assumindo tudo aquilo que isso significa, mas pedindo a Deus que esteja com ele e que o acompanhe nesta hora de sofrimento, mas que é uma hora também para a Igreja de se unir em torno disso e da esperança que a nossa fé nos dá. Em 2023 era o presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude, agora é bispo de Setúbal. O cardeal Dom Américo Aguiar recordou o entusiasmo do Papa ao saber que tantos jovens naquele ano vinham a Portugal e a Fátima rezar à Mãe do Céu. Vimos dizer à Mãe o quanto gostamos do Papa Francisco e o quanto é importante que ele continue mais um tempo generoso connosco. E também aquilo que ouvimos aqui neste local, desta igreja sem portas, sem janelas, sem muros, sem obstáculos, que urge continuar a construir, ou melhor, desconstruir, se for o caso, dos obstáculos. E é bonito que jovens, representantes de todas as dioceses, com mais ou menos disponibilidade, assim, de um dia para o outro, se disponibilizem a serem peregrinos de esperança, até junto do altar do mundo, como também nos dizia aqui o Papa São Paulo VI, para rezarmos à Mãe do Céu, como aquilo que o Papa nos diz. Eu lembro-me quando estive com ele antes do encontro internacional de preparação da JMJ, que era aqui em Fátima, que eu lhe disse ao Santo Padre, nós vamos ter representantes jovens do mundo inteiro em Fátima, e ele sorriu e disse, ai que bom! É sempre bom a gente de vez em quando ir confidenciar com a mãe os nossos projetos, as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas dificuldades. Ora, cá estamos nós então, para partilhar com a Mãe do Céu alegrias, tristezas, sorrisos, lágrimas, mas a certeza de que Francisco continuará a caminhar connosco, porque há muito trabalho para fazer. Pela oração, os jovens de Portugal e a Igreja em todo o mundo, unidos ao Papa neste momento de fragilidade. Olhamos agora o turismo religioso que está em reflexão em Fátima. Está connosco Purificação Reis, é presidente da direção da ACISO, a Associação Empresarial de Orém Fátima. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar na nossa companhia aqui do programa Eclésia. É um congresso internacional, mas com esta dimensão interreligiosa. Em Fátima, que é um lugar aparentemente ligado à Igreja Católica, no entanto, há aqui uma dimensão que sobrepassa este enquadramento do santuário em si, a questão do turismo religioso ser também uma oportunidade de encontro de religiões e de culturas. De culturas. É isso mesmo e é um aspecto que nos satisfaz imenso em termos de organização, desde que já é o 12º Workshop Internacional de Turismo Religioso. Por tradição, desde há uns anos atrás, que já trabalhamos como produto de turismo religioso, não só o turismo católico, mas também o turismo de herança judaica, porque no próximo dia 10 vai acontecer no âmbito deste workshop, um workshop de menor dimensão, mas com uma dimensão ainda muito significativa, no município da Guarda, que integra este projeto no seu todo e que trabalha o produto de herança judaica. E, portanto, já trabalhávamos duas confissões diferentes e dois produtos de turismo religioso diferentes. Para esta edição, de facto, nos tempos atuais, e havendo esta necessidade cada vez mais premente do apelo à paz, e sentimos todos que o turismo é, enquanto atividade, uma atividade promotora de encontro de culturas, promotora de paz, e o turismo religioso tem esse aspecto muito mais vincado. Achámos que era pertinente, neste contexto atual que vivemos, trazer a este workshop, na manhã da conferência, este painel interreligioso que junta 6 diferentes
confissões. E Fátima, sim, Fátima tem esta tradição ecuménica. Aliás, quando fiz o convite ao Sr. Reitor do Santuário de Fátima, ele de imediato aceitou participar neste painel. Aliás, a própria mensagem de Fátima, que é muito assente na paz, não é? No estabelecimento da paz no mundo, e essa paz no mundo que habitamos, muito polarizado, muitas vezes com clivagens e divisões, importa desenvolver precisamente esta dimensão da viagem, do caminho, do peregrinar, tantas vezes não só ao encontro de um lugar, mas ao encontro do outro também, não é? Verdade. Portanto, nós somos uma associação empresarial e este workshop, de facto, tem uma componente empresarial muito forte. Nós dedicamos 1 dia e meio a reuniões de contactos de negócio entre os 130 operadores turísticos internacionais do mundo inteiro que trazemos cá e que fazem operação turística para Portugal e operação turística no âmbito do turismo religioso, e pomos-nos em contacto, em reuniões de contactos de negócio com os empresários que têm os seus hotéis para vender, as suas viagens, os seus serviços, os seus serviços de transporte, etc., para que, de facto, haja um encontro entre compradores e vendedores deste produto turístico. Porque, de facto, achamos que faz todo sentido ser em Fátima, e faz todo o sentido que esta mensagem também, esta conferência interreligiosa que tem este tema de turismo religioso como caminho de paz e fraternidade humana, seja trabalhado neste contexto em que temos entre nós mais de 40 diferentes países representados. E, portanto, estamos ali no encontro internacional com muita representatividade. E sim, o turismo religioso deve ser um veículo do encontro da paz, da fraternidade, e é isso que procuramos também trazer em termos de mensagem neste público tão diverso e representativo do mundo inteiro. Até porque importa sublinhar e terem presente que estes lugares significativos para a fé de determinadas religiões, e falamos no caso de Fátima e da religião cristã, católica, não são fechados à visita de quem ali chega de outras identidades. Portanto, são lugares abertos, lugares que acolhem, não é? De portas abertas para quem queira chegar. E tantas vezes os católicos, nas suas viagens, procuram visitar lugares sagrados de outras religiões, e acaba por ser aqui um veículo muito importante para o conhecimento da cultura diferente, da religião, que é diferente também. É esse aspecto do encontro de culturas e de ser um destino de acolhimento, no verdadeiro sentido da palavra. Eu acho que Fátima é esse destino de acolhimento, é um destino de silêncio, é um destino onde diferentes confissões, e nós temos muitos dos associados ligados à hotelaria, e muitos hotéis representados na associação, e de facto recebem-se grupos de diferentes confissões que têm e vêm a visitar e sentem-se bem em Fátima e voltam a vir visitar a Fátima, e portanto Fátima tem de facto esse lado ecuménico. É porque visitar é conhecer, não é? A pessoa visita e está a adquirir conhecimento, e quando conhecemos é a via privilegiada para que irem por terra uns tantos preconceitos que às vezes se têm e que são precisamente fruto do desconhecimento, não é? É verdade. E acho que temos todos essa responsabilidade coletiva de combatermos esse desconhecimento e de fazermos com que o respeito pela cultura do outro e o trabalho em conjunto, respeitando a diversidade, nesse respeito pela diversidade, possa ser feito, porque esse sim traz bons resultados. E depois há toda esta aposta em favorecer até uma oferta turística ou de peregrinação, ou de turismo especificamente religioso, de qualidade, em que não é o simplesmente passar por um lugar, promovem isto também nos produtos que certamente partilham entre os diversos operadores, visitas que são também culturais e acompanhadas por diversos elementos que ajudam a compreender aquilo que se vive naquele momento e naquele
lugar? Todos nós, enquanto visitantes, temos um motivo principal que nos leva a um determinado destino. Neste caso é a fé, é o conhecimento, ou é a fé, ou o querer conhecer um destino com estas características, um destino marcado pelas aparições e por toda esta história fantástica que aconteceu em Fátima. Mas somos movidos por essa motivação especial, mas quando estamos num destino queremos conhecer, queremos participar queremos conhecer a cultura local, queremos conhecer a gastronomia local, regional, queremos saber o que é que se pode, queremos conhecer os monumentos. Aliás, a maior parte do património existente em Portugal é património de cariz religioso e, portanto, temos ali três monumentos Unesco nas proximidades de Fátima também. Portanto, é natural que os operadores turísticos, e nós proporcionamos isso também neste workshop, depois há, a seguir ao workshop, dias dedicados a pós-tours com estes operadores turísticos, que lhe damos a conhecer não só a região mais próxima, mas toda a região centro, muitas das vezes tours também no Alentejo, no Norte, em Lisboa, e portanto para de facto conhecerem o país, conhecerem o que é que podem integrar quando organizam a tour operação para Portugal. Claro que organizam com um grupo que tem por principal motivação visitar Fátima, mas há um vasto conjunto de interesses adicionais que se juntam nesse trabalho que é feito. E essa é a função e a marca da Aciso também, e por isso promove estes workshops, estas oportunidades de encontro. Agradecemos muito a sua presença aqui também e continuamos na Agência Eclésia atentos e a acompanhar estas iniciativas. Muito obrigada. Nós ficamos por aqui. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.